Bom, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky saiu de sua terceira reunião na Casa Branca sem nenhuma garantia para o futuro do conflito, mas diz confiar em Donald Trump para um cessar-fogo com a Rússia. A reportagem é de Mariana Jangiacomo. Na conversa com Trump, Volodymyr Zelensky pediu mísseis Tomahawk de longo alcance para atacar a Rússia. Mas o presidente americano não se comprometeu com o pedido e disse que os Estados Unidos precisam das armas que estão enviando para a Ucrânia. One of the reasons we want to get this war over is exactly that. It's not easy for us to give. You're talking about massive numbers of very powerful weapons. So that's one of the things we'll be talking about. Hopefully they won't need it. Hopefully we'll be able to get the war over with without thinking about tomahawks. O míssil pode atingir 880 km por hora, carregar 450 quilos de explosivos convencionais e é usado contra blindados e tropas. Zelensky disse que a Rússia está assustada com a possibilidade de a Ucrânia obter os Tomahawks. No encontro, o ucraniano ainda elogiou Trump pelo cessar-fogo em Gaza, tentando aproveitar o momento em que o presidente americano se sente energizado para conseguir avanços na Ucrânia. Again, my congratulations with your successful ceasefire in the Middle East. Thank you. Yeah, and you did it, and I think this is the momentum to finish Russia's war against Ukraine. I think that, yes, we understand that Putin is not ready. I think not ready, but I think that I'm confident that with your help we can stop this war. Essa foi a terceira visita de Zelensky à Casa Branca. Na primeira, o ucraniano protagonizou um bate-boca televisionado que chocou o mundo. Na segunda, veio acompanhado de líderes europeus logo depois de Trump receber Putin no Alasca. O encontro dessa sexta foi amistoso, mas terminou mais uma vez sem garantias para Zelensky. Depois da visita, Donald Trump sugeriu o congelamento das linhas de fronteira com os territórios ocupados para o fim da guerra. O presidente americano disse que os países devem parar onde estão. A visita de Zelensky aconteceu um dia depois de Trump ter uma longa conversa por telefone com Vladimir Putin, que também parabenizou o americano pelo cessar-fogo no Oriente Médio. Trump e Putin devem se encontrar em breve em Budapeste, na Hungria, com mediação de Viktor Orbán. O local da reunião causou polêmica, pois foi lá, em 1994, que a Ucrânia assinou um acordo desistindo de armas em troca de garantias de segurança de Rússia, Estados Unidos e Reino Unido. A definição das garantias era vaga e não foi suficiente para impedir a invasão da Ucrânia e a guerra que já se arrasta há mais de 3 anos. Ô Vitélio, esses mísseis eram quase que um bode na sala. O Zelensky entrou ali com uma expectativa alta, saiu de mãos abanando. Era mais uma jogada do Trump. Olha, Caio, o Trump não tirou da mesa os Tomahawk. Ele disse que, por enquanto, a prioridade é o diálogo na Hungria, né, como vocês destacaram, um país membro da OTAN, mas o seu presidente Orbán é um aliado da Rússia. Agora, veja, a Rússia tem tido suas refinarias de petróleo alvejadas em profundidade. 17% da capacidade de refino da Rússia foi debilitada. É 1,1 milhão de barris de petróleo por dia. Isso afeta o orçamento russo. A Rússia precisa do combustível não só para o esforço de guerra, mas porque é a sua principal receita. Então precisa manter o esforço de guerra vendendo os derivados do petróleo, o diesel, a gasolina. Agora, a Ucrânia tem feito isso com drones. Então, por quê? Porque a defesa aérea russa está toda focada, contida na fronteira com a Ucrânia. Imagina o que a Ucrânia faria com mísseis Tomahawk, que são extremamente precisos. Algumas configurações têm alcance de até 2.500 quilômetros. O Putin disse que isso não afetaria a economia russa, mas já tem havido falta de combustível dentro da Rússia, que é um dos maiores produtores mundiais. Então, imagina com uma arma como essa, como ficaria a situação do governo Putin, Caio. E aí, Lourival, alguma chance real de ele fornecer esses mísseis? Acho bem pouco provável, isso fica claro no post que ele fez ontem, depois das conversas com o Putin. Realmente o Putin é um mestre, né, da manipulação, teve a iniciativa de fazer essa conversa de 2 horas com o Trump
em que ele ofereceu, então, esse encontro. E isso, para o Trump, já é suficiente para neutralizar. Ele já vê isso como um ganho, quando, na verdade, o ganho é do Putin. Ainda mais sendo em Budapeste, né, o lugar que simboliza o ponto ideológico em comum que tem esses dois líderes, porque o Viktor Orbán, ele é um ícone dessa direita conservadora, essas teses iliberais e do conservadorismo cultural que foram abraçadas pelo Putin a partir de 2011, quando ele começou a enfrentar protestos, e que é adotada também pelo Trump no discurso, embora na vida pessoal ele não viva de forma conservadora, mas ele adotou isso como uma forma de ter bastante apoio político, né? Bastante aderência política. Então, quem que é a Hungria hoje na União Europeia e na OTAN? O país que frustra todas as tentativas da União Europeia e da OTAN de ter decisões comuns, né, e de ter políticas comuns contra a Rússia e em defesa da Ucrânia e em defesa da Europa. Então é lá, e o Trump elogia o que ele chama de Viktor, né, o Orbán e tal, e tem eleição em abril. Então ele também quer ajudar o Viktor Orbán, prestigiá-lo, já que as pesquisas indicam que ele poderia perder essa eleição, né? Então, você vê que é todo um contexto, e aí o Putin vai e elogia a Melania Trump, a primeira-dama, pelos esforços dela em relação a reunir as crianças, as suas famílias. Olha o cinismo contido nisso. Quer dizer, o Putin, ele mandou sequestrar, raptar mais de 30 mil crianças ucranianas. E a Melania Trump anunciou que conseguiu unir 8 crianças com suas famílias, né? Essa é a origem da ação do mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra o Putin. E aí, quando elogia a primeira-dama, pronto, aí o Trump derrete, né? Assim, tal, maravilhoso, tal. E aí tem essa reunião com o Zelensky em que reduz bastante a possibilidade de fornecer os Tomahawks. Vitélio, então, de qualquer modo, esta reunião na Hungria, quando ela acontecer, porque, salvo engano, ela não tem data prevista para acontecer, né, Lore? Não se sabe quando ocorrerá. Na prática, a reunião de hoje e a possibilidade de um encontro na Hungria, com toda a representação que isso tem, só faz o Putin continuar ganhando um tempo para avançar ali na Ucrânia, não? Essa é a análise que quase todos nós temos feito, Caio. A reunião, teoricamente, é para daqui 2 semanas, mas não tem data ainda, como vocês pontuaram. Na verdade, não há expectativa também de que haja um cessar-fogo, um acordo mais que cesse as hostilidades nessa reunião na Hungria, porque o Putin não conseguiu seus objetivos nessa guerra. Os objetivos do Putin continuam sendo de toda a soberania da Ucrânia, que a Ucrânia não tem um exército e nem garantias de segurança. A Ucrânia, nesse momento, está no oposto dessa ponta. Ela está produzindo armamento, inclusive, se os Tomahawk não forem entregues, a Ucrânia produziu um míssil chamado Flamingo, que tem um alcance considerável, não tem em grande quantidade, mas com a ajuda da Europa pode produzir. Isso vai levar muito tempo, evidentemente seria muito melhor que recebesse mísseis de cruzeiro de longo alcance. Mas também o Putin não conseguiu derrubar o governo da Ucrânia, não conseguiu desmilitarizar, como ele diz, né, que seria acabar com as forças armadas. Então, nada indica que essa guerra pare onde ela está, como diz que quer o Trump, porque se isso acontecer, vai ser apenas uma pausa para uma guerra maior no futuro, e isso, quem afirma, são praticamente todos os países da Europa, com exceção da Hungria do Orbán, Caio. Lorival, agora a relação do Trump com o Zelensky, ela evoluiu, né? Também, né? Igual não dava para piorar, né? Igual o segmento anterior. Sim, né? mas não só em termos pessoais, né? Acho que também o Zelensky passou também a baixar um pouco, a entender um pouco mais do Trump, mas armas ocidentais o Trump autorizou que fossem utilizadas em território russo.
o serviço de inteligência americano, de certa maneira, ajuda o ucraniano. Isso não nos leva a crer que o peso todo do Trump pró-Putin tenha sido balanceado um pouco mais, numa visão um pouco mais para a Ucrânia, não completamente, mas que essa balança ficou um pouco mais equilibrada? Vamos lá, uma pergunta é pertinente. Mas o que acontece? Os Estados Unidos estão fornecendo inteligência militar sobre as posições da defesa antiaérea russa, permitindo aos drones ucranianos se evadir dessa defesa antiaérea e ir bem profundamente, como disse o Vitelli, no território russo, atingindo os complexos petrolíferos. Isso é um ganho importantíssimo e é algo que o Trump introduziu, que não tinha no governo Biden. Agora, a questão é de visão estratégica, qual é a visão do endgame, né? Qual é o objetivo do Trump, e aí que há uma certa diferença, talvez seja uma diferença de timing, Caio, de tempo, porque toda guerra tem que acabar num acordo em que o mais fraco faz concessões. Agora, a diferença aqui é de nuance. O Trump quer acabar rápido essa guerra, porque ele prometeu acabá-la em 24 horas, porque ele tem pressa de ser entronizado como o grande pacificador do mundo e já para o Prêmio Nobel do ano que vem, né? E o Zelensky, ele tem um outro tempo, quer dizer, ele quer que esse acordo ocorra nas condições menos desfavoráveis possíveis para a Ucrânia. E é essa dosagem que é diferente entre eles. Como o Trump identifica na Ucrânia corretamente a parte mais fraca, no fim das contas, independentemente dos discursos do Trump, para tentar também amolecer um pouco o Putin, mas observando o Trump, fica claro que o Trump espera muito mais concessões da Ucrânia do que da Rússia, que é o agressor. A Rússia invadiu o território ucraniano. A Rússia tem o maior território do mundo e invadiu um vizinho relativamente pequeno, sem nenhuma causa, sem ser provocado, sem nenhuma ameaça à segurança da Rússia. Então, o Ocidente aceitar, o mundo aceitar isso, é o que o Trump está enfiando goela abaixo da Europa e da Ucrânia.